Axé, Muntumbá, Colofé. Sou a mãe Ieda Paula de Oiá. Hoje eu venho aqui sem aquele pano de cabeça, né? Então hoje eu venho contar a minha história. Muita gente chega e fala: Mãe Ieda, como é que a senhora começou? Como que foi a sua iniciação? Como que foi a sua vida espiritual? Olha, gente, a minha vida espiritual ela não foi fácil, não, tá? Principalmente para aceitação. A gente que tem essa missão, eu não sei o que acontece, mas a gente não quer segui-la, né? A gente coloca um monte de dificuldades, sabe? A gente coloca as maiores dificuldades. Eu, por exemplo, eu comecei a minha vida espiritual, a minha mãe era católica, minha mãe era muito católica, tá? E eu também era católica, a gente eram da igreja, tudo, né? Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito. Não, apesar que eu não saí disso, eu continuo na minha fé com Nossa Senhora Aparecida, que é Oxum, Santo Expedito, Logum Edé, não é verdade? Então, com 7 anos, eu tive minha primeira incorporação com o Caboclo Sultão das Matas. E aí foi uma incorporação num centro, né, de Umbanda. Minha mãe ficou muito assustada porque ela foi visitar esse terreiro, sabe? Tipo, uma amiga chega e fala assim: Olha, Beatriz, tem um terreiro de Umbanda que dá passe, vamos lá levar as crianças? Porque eram 6 filhos, né? Então vamos. Aí fomos lá, né? O terreiro era até chamado de Maria da Ronda, que hoje nem existe mais, né? Então levou a gente tomou passe, só que eu passei muito mal, gente. Muito mal mesmo, né? E aí, a Iá da casa, a mãe de santo, pegou e falou para minha mãe: Olha, a sua filha tem uma mediunidade muito aguçada. Essa mediunidade dela é de ancestralidade, sendo que a senhora também tem. Aí minha mãe falou: Ih, não vai dar certo. Aí viemos todos embora, tudo, né? E minha mãe continuou com a religião dela, nós também, né? E aí foi quando eu tive uma incorporação com 13 anos na rua. Eu desmaiei na rua, né? E depois eu acordei rindo, acordei pedindo cigarro, acordei. E aí todo mundo na escola, gente, achava aquilo ali, uns ria, outros ficava sério, chamaram minha mãe foi correndo para a escola. E chegando lá, minha mãe me levou para casa, depois fomos até um terreiro onde ela conhecia, e a mulher falou assim: Olha, sua mãe recebeu pombagira. Nossa, pombagira. Você sabe que quase todas as pessoas têm preconceito com pombagira, né? E minha mãe falou: Pombagira? Não, imagina, que isso, não pode ser. E desde esse dia em diante eu fui ficando doente, eu fui ficando rebelde. E aí minha mãe procurou realmente um terreiro, né? E queria explicação, mas não tinha explicação, né? E aí ela me levou para o médico. O médico chegou e deu um receituário para ela procurar um manicômio, né? Um psiquiatra e ao mesmo tempo um hospital. Chegando lá, minha mãe falou assim: Nossa, mas esse lugar não é da minha filha, não é aqui. E me trouxe de volta, ok? E foi aí aonde começou a nossa vida espiritual. Porque a pessoa pegou e falou assim para minha mãe: Olha, não adianta. A sua família tem a missão. A sua família é espiritual. Aí ela começou a perguntar da família da minha mãe. Aí minha mãe já começou a dizer que o tio dela era benzedor, que a tia dela tinha um centro na Bahia. E quando a gente foi ver, a família toda era espiritual. Aí foi onde a minha mãe começou a frequentar a Umbanda. E eu também, né? E a gente começou a aprender o que era Umbanda,
Eu comecei a receber Maria Mulambo com 15 anos. Eu comecei a dar consulta com a Maria Mulambo 15 anos. Muito nova, gente, muito nova. Eu lembro que quando ela ia embora, eu ficava com o corpo pesado, eu ficava com uma energia assim meio ruim. E minha mãe, a gente foi continuando, até que a minha mãe iniciou no orixá, né? Até que a minha mãe renasceu no orixá. E aí ela abriu um terreiro para ela. E nisso eu continuei, né, na missão, só que eu não pensava em iniciar. Eu não pensava em raspar. Porque raspar meu cabelo, não, mãe, eu não quero raspar, eu não quero raspar. E a pessoa foi bem, assim, falou bem a verdade. Se a sua filha não raspar, ela não vai ter saúde, ela não vai ter equilíbrio. A sua filha é do orixá, a sua filha é do orixá Oiá. E ela tem que raspar. Gente, foi assim uma coisa assim que para mim aceitar, para vocês terem uma ideia, eu dei 7 buri antes de iniciar o santo. E para mim aceitar foi uma coisa assim, eu só aceitei na dor. Quando eu caí doente, tá? E o médico foi bem claro com a minha mãe. Ele pegou e falou assim, ó, sua filha não tem nada. Já fizemos todos os exames possíveis. A sua filha não tem nada, tá? Então, assim, eu peço para a senhora procurar uma mãe de santo, procurar uma igreja, procurar algo, né? Como minha mãe já sabia qual era o problema, né? Então, procuramos a mãe de santo. E a mãe de santo falou, se você não iniciar, dona Ieda, a senhora... O que vai acontecer? Vai ficar doente, a senhora pode ficar louca, a senhora pode... Gente, para mim foi muito difícil. Eu iniciei sim, iniciei com 19 anos. Com 19 anos eu iniciei meu orixá. Na época, quem foi minha mãe de santo foi Valdelice de Nanã, tá? Eu sou de Hermelino Matarazzo. E tem alguns pais de santo que estiver assistindo, sabe quem foi Dona Valdelice. Foi uma das melhores mães de santo, mas era uma pessoa bem rígida. Iniciei meu santo, comecei minha vida espiritual, larguei da minha vida espiritual, minha vida foi lá para baixo, voltei para minha vida espiritual, larguei de novo. Por quê, gente? Porque a gente não aceita. A gente não aceita que a gente é espiritual. A gente não aceita que a gente tem uma missão e temos que cumprir essa missão. Querendo ou não, nós temos que cumprir. Aí minha mãe faleceu, né? Isso já faz 20 anos que a minha mãe cofou, a gente fala cofou, né? E aí eu fechei o terreiro da minha mãe, porque foi a primeira coisa que eu fiz, gente. Não quero mais isso, não quero mais isso, eu vou me livrar disso, eu não quero. E fica nesse, eu não quero. Fechei o terreiro, tá? Fui realmente para uma igreja evangélica, ok? Só, gente, que quem tem missão tem. A igreja foi ótimo para mim, foi bom. Mas assim, a minha vida foi caindo a cada dia mais, a cada dia mais. Ao chegar o Natal, que eu não tinha o que comer. O Natal, que se minha irmã não ganhasse uma cesta básica, eu não teria comida. Aí foi esse dia que eu parei para pensar. Falei, tem alguma coisa errada. Poxa, eu sou uma mulher trabalhadora, eu trabalho. Eu sou uma mulher que não tenho preguiça. Eu enfrento um tanque, eu enfrento o que tiver. Mas, gente, não tinha condições. Não tinha. Para vocês terem uma ideia da tragédia, eu ganhei um dinheiro para poder fazer uma despesa em casa. Esse dinheiro sumiu.
Eu digo que esse dinheiro encantou, né? Ele sumiu. Sumiu. Aí eu falei assim, o que é que vai ser da minha vida? Foi aonde eu voltei para a espiritualidade, abri o terreiro da minha mãe, hoje estou no comando, hoje eu sou uma Iá e digo a vocês, me arrependo por não ter feito isso antes. Hoje eu tenho uma vida plena dentro do orixá, amo o orixá, amo a espiritualidade, mas um recado eu tenho para você. Se você tem essa missão, cumpra essa missão. Cumpra. Procure um terreiro, sabe? Não estou falando em iniciar, mas eu estou falando em frequentar. Procure um terreiro que seja umbanda, que seja candomblé, frequente, conheça a espiritualidade, que você vai ver como sua vida vai melhorar. Como vai parar aquele tobogã, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Esse é o conselho que eu deixo para você. Se você tem sua missão, cumpra ela, vá para a espiritualidade, sua vida vai ter equilíbrio, sua vida vai ser muito boa, você vai ter saúde. Tá, gente? Esse é o meu recado. Mãe Ieda Paula de Oiá. Meu telefone tá aí, me procure e eu te falo mais coisas ainda do espiritual. Mas eu vou falar para vocês. O espiritual é vida. O orixá é vida. Ok? Obrigada por você estar aí comigo de novo. Muito obrigada mesmo. Espero você no nosso próximo encontro. Manhã agora deu para gaguejar, mas é que realmente falar de espiritualidade eu me emociono, porque é uma coisa mágica e linda. Axé.